E agora nós vamos para a parte mitológica. Lembre-se sempre da terceira carta, né? Mostrando a situação ali da história. Então, agora essa carta reflete uma experiência de grande medo e ansiedade. É a carta do pesadelo, a fantasia do iminente desastre que não se manifesta necessariamente como um fato concreto. Então, assim, pode acontecer ou não, tá? Mas é a nível inconsciente. Mas é apavorante e doloroso graças ao poder da imaginação. Então, quem é que dá energia para isso? A imaginação. A gente colore os nossos medos, a gente dá forma a eles, né? Ao chegar ao palácio, somente o seu cão o reconheceu, mas finalmente também a sua irmã Electra, que desejava ardentemente vingar a morte do pai. Ajudado pela irmã, Orestes primeiro matou Egisto e depois a sua mãe. Dessa forma, ele cumpria a vontade de Apolo. Entretanto, os nossos medos podem variar de acordo com a natureza do próprio indivíduo. Vez por outra, a maioria das pessoas é afetada por esse pesadelo de ansiedade a respeito de um terrível futuro. O problema dessas visões apavorantes do futuro é que, caso sejamos fortemente afetados e cheguemos a acreditar nelas, acabamos por agir de acordo, tornando-nos desconfiados e fechados para a vida. Isso fará com que destruamos qualquer possibilidade de uma felicidade futura, muitas vezes criando um destino que tanto nos amedronta por meio de nossas próprias suspeitas e desconfiança. Ou seja, a gente pode chegar a criar um destino ruim porque a gente imaginou esse destino. Olha que negócio louco, gente. Se a gente deu tanta força, tanta energia para um destino ruim que ele se concretiza porque a gente fez de tudo para ele acontecer. Então, no sentido divinatório, o Nove de Espadas anuncia um período de grande ansiedade com respeito ao futuro desastroso. É importante examinar a origem da culpa criada no passado que provoca esses medos, em vez de sujeitar-se a eles em detrimento do futuro. Então, agora, finalizando, a gente pode perceber, colocar esse ingrediente final, cereja do bolo, né? Que coisas negativas eu estou criando na minha cabeça, ou alguém que está próximo a mim, ou estou vendo isso, que a pessoa está criando, não corresponde à realidade da pessoa, mas ela pensa tão negativo que acaba se tornando realidade. Né? Que haveria outras possibilidades, mas a pessoa fica só pensando no negativo e acaba tendo uma única resposta que é aquilo que ela está pensando. Olha que triste, que difícil, né? A situação do personagem aqui na história realmente é muito delicada, né? Mas em questões de guerra, de reinado, como era feito antes, né? Ele tinha que tirar o falso rei, ele tirou de lá, tirou a mãe dele por consequência. Se fosse hoje, a gente podia até falar, poxa, mas a mãe dele não podia ter feito isso, tarará, a gente teria mil e uma soluções, porque hoje a gente tem essa consciência. Mas antes não havia essa consciência. Né? Então, quantas vezes as pessoas deixam, vamos supor, não mata fisicamente, né? Mas excluem a pessoa. E isso dá um grande problema, já diz a constelação familiar, né? Excluem aquela pessoa, não deleta, bloqueia, né? Não é isso que a gente faz para poder não ver o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente, mas aquele problema continua ali. E ele pode até ter tomado essa decisão para agradar a Apolo, né? Para ele ficar no reinado, cumprir ali sua missão de ser o rei. Porém, aquela situação, não só com relação ao futuro, a ansiedade, se tudo esse plano ia dar certo, mas também o peso que ele vai carregar por ter excluído da vida dele a mãe dele, né? Então, assim, ela errou, ela errou. Ela teve a motivação dela e tudo mais, só que essa parte de excluir fica doendo no coração, né? Então, assim, elimina uma coisa, mas fica sofrendo por outra. De toda forma, não se livrou do sofrimento. Né? Então, a gente coloca esse ingrediente para o nosso exercício e até a próxima aula.